Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na linguagem de modelagem unificada, a famosa UML. A ideia aqui é fazer uma revisão completa, um verdadeiro guia prático para entender essa ferramenta que é, sem dúvida, essencial na engenharia de software. Bom, e o nosso roteiro de hoje foi pensado para construir o conhecimento passo a passo, sabe? A gente começa lá do alicerce, que é o paradigma orientado a objetos, e vai avançando até chegar nas regras que fazem um bom modelo ML ser coeso e funcional. Vamos nessa! Então, para a gente entender de verdade a UML, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e relembrar a filosofia por trás dela, o seu DNA, o paradigma orientado a objetos. Tudo começa com a classe. A classe é o projeto, a planta baixa. Pensa assim, é como a receita de um bolo. Ela diz quais ingredientes vão, quais os passos para fazer, mas ela ainda não é o bolo, entende? É só um molde. E o objeto? Bom, o objeto é o bolo pronto, assado, saído do forno. É a coisa real que foi construída a partir daquela receita. É uma instância específica, com suas próprias características, tipo um bolo de chocolate feito hoje, às 3 da tarde. Agora, a herança é um conceito muito poderoso. Ela permite que a gente crie uma nova receita baseada em outra que já existe. Por exemplo, a gente pode pegar a receita de bolo simples e criar uma nova, a de bolo de chocolate, que herda tudo da primeira e só adiciona o cacau. Isso economiza um tempo danado e evita repetir trabalho. Já o polimorfismo, que parece um nome complicado, é uma ideia até que simples. Ele permite que objetos diferentes respondam ao mesmo comando de jeitos diferentes. Por exemplo, se a gente der o comando ligar para uma TV e para um carro, cada um vai executar a ação do seu próprio jeito. Isso traz uma flexibilidade enorme para o código. E para fechar essa base, temos o encapsulamento. Pensa nele como a lataria de um carro. Ele protege o motor e todas as partes internas de interferências externas. No software, ele agrupa os dados e os métodos que manipulam esses dados, garantindo que tudo funcione como deveria, de forma segura e organizada. Ok? Com essa base sólida, agora sim, a gente pode avançar para a linguagem em si e entender como a UML se apoia em todos esses princípios. Então, qual é o ponto central da UML? Ela foi criada para ser uma espécie de linguagem universal para projetos de software. A grande sacada é ter um padrão visual que qualquer pessoa da equipe consiga entender, não importa se ela programa em Java, Python ou qualquer outra coisa. E mais, ela serve para todas as fases do projeto, desde a primeira conversa com o cliente até a entrega final. Agora que a gente já sabe para que a UML serve, vamos dar uma olhada nas ferramentas que ela de fato nos oferece. E isso nos leva à pergunta-chave, né? Ok, ela é uma linguagem visual, mas quais são os desenhos, os diagramas que a gente realmente usa para modelar um sistema? E aqui está o pulo do gato. A UML não é uma coisa só, ela é um verdadeiro kit de ferramentas. O mais interessante é que cada diagrama tem um nível de detalhe diferente. O diagrama de caso de uso, por exemplo, é de alto nível, perfeito para conversar com o cliente, que não precisa saber de código. Já o diagrama de sequência é o extremo oposto, super detalhado, feito para o desenvolvedor. Cada um tem seu público e sua hora certa. Mas claro, não adianta nada ter as ferramentas se a gente não souber quando e como usar cada uma. E é exatamente para isso que existe o processo unificado. O processo unificado, ou simplesmente PU, é quem organiza a casa. Ele dá um fluxo de trabalho para a gente usar esses diagramas. O legal é que ele é iterativo e incremental. Isso quer dizer que a gente passa por essas 4 fases várias vezes, em ciclos, sempre melhorando e adicionando um pedacinho do sistema. Bem no comecinho do projeto, nas fases de concepção e elaboração, o grande objetivo é entender a ideia e montar a arquitetura, o esqueleto do sistema. E para isso, a gente usa principalmente os diagramas de mais alto nível, que ajudam a definir o que o sistema precisa fazer e como as peças principais vão se encaixar. E conforme o projeto vai amadurecendo e a gente entra na construção e depois na transição, aí sim os diagramas ficam bem mais detalhados, eles se tornam o guia prático para o time de desenvolvimento codificar e finalmente implantar o sistema. E para fechar, vamos falar de um ponto fundamental. Como garantir que todos esses diagramas diferentes, feitos em momentos diferentes, contem uma história única e sem contradições? Pois é, com tantos modelos diferentes, o risco de um diagrama dizer uma coisa e outro dizer outra é bem real. Então, como a gente garante que tudo esteja sincronizado e coerente? A resposta tem algumas regras de consistência que criam o que a gente chama de rastreabilidade.
Basicamente, essas regras garantem que um requisito que nasceu lá no diagrama de casos de uso possa ser seguido como um fio até a sua implementação no diagrama de classes, por exemplo. Assim, nada se perde no meio do caminho. E na prática, o mais importante é manter tudo consistente. O nome de um método tem que ser o mesmo no diagrama de classes e no de sequência. O ator que aparece no caso de uso tem que ser o mesmo no diagrama de interação. São cuidados que evitam que o modelo se torne uma bagunça contraditória. Ufa! Foi bastante informação, eu sei. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida para amarrar todos os componentes desse nosso projeto de entendimento da UML. Resumindo então, a gente viu que a UML é essa linguagem visual padrão com raízes fortes no paradigma orientado a objetos. Ela nos dá um arsenal de diagramas. Vimos também que o processo unificado organiza o uso dessas ferramentas ao longo do tempo. E, por fim, que as regras de consistência são a cola que une tudo, garantindo que o modelo final seja sólido e confiável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final super pertinente hoje em dia. Num mundo dominado pelo desenvolvimento ágil, que preza pela velocidade e simplicidade, qual é o verdadeiro papel de uma modelagem tão detalhada e formal? Como ela encontra seu lugar e continua a agregar valor? Fica aí a provocação.